As meninas do Brasil venceram amistoso fora de casa diante da Alemanha. A molecada sub-17 do Brasil também ganhou na abertura do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano. Vamos aos gols. Fora de casa, as meninas venceram a Alemanha por 2-1. Tamires abriu o placar para a seleção brasileira. Ari fez o segundo gol do Brasil. E depois Brandy diminuiu para a Alemanha. Brasil 2-1. A molecada brasileira também venceu pelo mesmo placar. Da Mata abriu o placar para a seleção. Dudu fez o segundo gol do Brasil. E depois o Tordoleiro diminuiu. Brasil 2, Venezuela 1. Na Copa do Brasil, alguns resultados impressionantes. O São Paulo empatou em casa. São Paulo 0, Ituano também 0. Isso o jogo no Morumbi. O técnico Rogério Ceni criticou a equipe. No Beira-Rio, o Internacional venceu de virada. Internacional 2, Santos 1. Mano Menezes esperava um pouco mais. E o Fortaleza goleou. Incrível. Fortaleza 6. Águia do Marabá, time do Pará 1. O técnico Juan Pablo Vojvoda enalteceu a equipe do Fortaleza. Outros jogos pela Copa do Brasil. O Bahia ganhou fora de casa. Volta Redonda 1, Bahia 2. O Bahia abriu o placar com o Biel. Belo gol, chute cruzado. Feitosa empatou para o Volta Redonda. E depois o canadense Xavier fez o gol da vitória do Bahia. O Santos ganhou fora de casa. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Santos 2. Lucas Lima abriu o placar para o Santos e depois de pênalti, o Marcos Leonardo fez o gol da vitória do Santos. Jogos de hoje pela Copa do Brasil, alguns campeões estaduais entram em campo. Copa do Brasil com jogos hoje. O Nova Iguaçu enfrenta o América Mineiro, jogo no Rio de Janeiro. O Coritiba recebe o Sport, o Coxa joga em casa. O CRB enfrenta o Atlético Paranaense. O Fluminense joga no Maracanã diante do Paysandu. O Palmeiras enfrenta o Tombense. O Corinthians joga fora de casa, Remo e Corinthians. O Botafogo também joga como visitante, Ipiranga e Botafogo. E o Atlético Mineiro joga em casa, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Na Liga dos Campeões da Europa, Benfica perdeu em casa. Benfica 0, Inter de Milão 2. A Inter abriu o placar com Barella e depois Lukaku de pênalti fez o segundo gol da vitória da Inter. O Manchester City ganhou impressionante 3-0 em cima do Bayern de Munique. O primeiro gol, belíssimo gol, golaço de Rodri, chute de fora da área. Bernardo Silva fez o segundo, cruzamento do Haaland. E o próprio Haaland fez o terceiro gol do Manchester City. 3-0 em cima do Bayern de Munique. Hoje, 2 partidas, às 16 horas, jogos de quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid enfrenta o Chelsea. Real Madrid joga em casa. E também o outro jogo, o time do Milan enfrenta o Napoli, jogo de futebol italiano na Liga dos Campeões da Europa. Para a Boa Vontade TV, Esportes, André Gonçalves.